Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Fica à vontade aí e acompanha nós nessa conversa bacana aqui. Fala galera, paz do Senhor para vocês. Nós estamos aqui hoje recebendo o nosso amigo querido, pastor Edson Carrara, pastor na igreja Berseba. Outra oportunidade a gente já pôde conversar com ele, já tivemos algumas experiências, dividimos experiências e hoje eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Amém, alegria estar com vocês mais uma vez. Nós nos sentimos honrados, né, na nova casa, tá cada vez melhor. E poder nessa noite abençoada aqui compartilhar de coisas dos céus, coisas de Deus, rever vocês e abraçar cada um dos ouvintes que vão assistir, que estão assistindo. E com certeza hoje Deus tem palavras de edificação para a vida de cada um, começando pela minha. Amém. Pastor, acho que para nós já iniciar e continuar a conversa, eu queria que você apresentasse um pouco mais a tua igreja, né? Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, tem projetos bacanas lá que você implantou, que você quer implantar, e eu acho que é um ponto interessante a gente conversar e iniciar daí essa nossa... Bênção de Deus. Então, a igreja está com 2 anos e meio, né? Na IFAP. Sim. E a gente começou só com a alma, né? Começamos só com a alma. Então, nesse tempo de esses 2 anos e meio, ela começou a ganhar corpo, nós desenvolver mão de obra, Sim. Preparar pessoas, nós nos prepararmos, né? Porque às vezes a gente só pode dar o que a gente tem, né? Sim. Então, um dos grandes problemas hoje do evangelho é a gente querer oferecer o que não tem. Isso é o horrível do evangelho. Ai, mas não tem. Então nós temos que nos preparar, Sim. certo? Então a gente está trabalhando nessa área de crescimento, de estrutura, digamos assim. Outra coisa interessante, eu só posso curar se eu for curado. Então a gente tem trabalhado muito nessa área de cura da alma, do coração, dos sentimentos, para produzir frutos bons, né? Sim. Então a gente trabalha muito isso para depois, e a gente não tem pressa, mas porém tem uma urgência de Deus, né? Deus determina, Deus exige da gente atitudes, né? E também não adianta só fazer projetos e não pô-los em prática. Então é outro problema. E graças a Deus a gente está organizando, estamos trabalhando, estamos levantando algumas aulas, né? A gente trabalha muito com o social. Uma das prioridades que eu sempre teve no nosso coração, né? O social da igreja. O bairro EFAP é um bairro onde chega muita gente sem nada, sem comida, sem roupa, sem colchão, sem cobertor, sem nada, né? Muitos imigrantes, alguns nordestinos, brasileiros que vêm do Nordeste, do Norte do Brasil. Então a gente tem estendido a mão e estamos tendo êxito no sentido assim, a igreja tem um carro e nós compramos para o carro da igreja um reboque. Então é o primeiro passo, né? De vez em quando, se você vê um Agile vermelho com reboque, com as geladeiras velhas em cima, é o Edson, é a versão. Entendeu? Então, o apóstolo Tiago disse um negócio interessante. Se teu irmão tem fome, não adianta só orar por ele, né? Tem que dar comida, cara. Entendeu? Não vai matar a fome com oração. Tem que dar comida. Sim. E aquilo, Jesus falou que é melhor dar do que receber, então nós louvamos a Deus porque nós não precisamos, nós podemos ajudar. E a igreja, ela foca muito nisso, né? A gente não tem aquela ambição de... eu sempre digo que a igreja que não serve para servir, não serve. É uma política nossa, né? Se eu tiver errado, Deus que me corrija. Mas a gente tem essa visão de assim, eu posso estender a mão, nós conseguimos. Sim. Ah, mas ninguém... Tá, a igreja vai lá e ajuda, cara. A igreja é para isso, entendeu? E a gente tem levantado pessoas, Deus tem trazido pessoas e estamos nos preparando em conjunto em algumas frentes, né? A gente levantou ali um grupo agora, um grupo de homens, né? Que, por exemplo, pegou fogo na casa de alguém, o grupo de homens vai lá ajudar a reconstruir. Sábado vai 4, outro sábado vai mais 4, a gente sabe que todo mundo trabalha, né? A gente tem o grupo de evangelismo, né? Que nem nome nós colocamos ainda. A gente vai para a rua. A gente vai para a rua à noite, 10 horas da noite, 11 horas, vai ter um grupo que vai, vamos falar de Jesus. Paulo diz que fala para muitos e poucos ouvem.
pregar para muitos para ganhar alguns, né? Se ganhar alguns, valeu Amém. a pena, valeu a pena, né? Tá no lucro. Então, esses são algumas prioridades da igreja, certo? A gente tem muito zelo em pregar a Bíblia, pregar a verdade, sem loucuras, sem oba-oba, sem encheção de linguiça, entendeu? Então a gente tem critérios. A Bíblia tem que ser esclarecida para as pessoas, certo? Quando as pessoas entendem a palavra como ela as pessoas são fortalecidas, não são levadas por qualquer vento. Paulo fala isso em Efésios, né? Não são levadas por ventos de doutrina. Chega alguém, tem o Kodak que revela tudo, tem o sei o quê. Entendeu? Então, a gente tem esses critérios, certo? Sim. Peraí, eu entendi o que é o propósito, o que é o evangelho. A pessoa que compreendeu o evangelho, ela só erra se ela quiser. Sim. Entendeu? Eu entendi. Peraí, mas então tu tá fazendo, desculpa a palavra, uma cagada aqui, a culpa é tua, mano. Nós te ensinamos. Sim. Né? Então a gente tem esses critérios. A gente não tem pressa, não tem. Mas Deus tem estendido a boa mão dele. Muita coisa assim começou bem, está se levantando. Deus tem trazido pessoas boas, né? Com o coração. Porque na verdade, assim, nós começamos agora e agora que está sendo entendida a visão da igreja, certo? A gente traçou um projeto para a igreja e estamos caminhando nessa visão. Sim. Entendeu? Chegou, pois é, mas, mano, a visão da igreja é essa aqui, ela é bem clara. Inclusive, a gente tem um texto, que eu não vou dizer o versículo, eu esqueci agora, está em Abacuque, né? Que fala que era para escrever que até o que passa correndo enxerga e consegue ler. É um outdoor, né? Sim. Então a gente tem tentado plantar assim para quem chega, os que aceitam Jesus, os que estavam parados, pessoas que aparecem lá sempre, né? Domingo mesmo tinha mais de 15 visitantes lá, né? Entendeu? Então assim, a gente tem feito com que aquilo que Deus plantou no coração, o propósito, seja claro para quem vê, para quem participa. Sim. A visão da igreja é essa. Cara, não é a visão, o que eu vou fazer? Entendeu? Então a gente trabalha muito isso, entendeu? Isso é um começo, né? Eu creio que daqui a não muito tempo nós vamos conversar de novo e a gente vai ter muito mais novidades de coisas que Deus está preparando agora para fazer, entendeu? Amém? Amém. Eu já te pedi porque a gente vê meio de longe, mas a gente vê o crescimento da Berceba, da igreja, né? Que a gente acompanhou, tem conhecidos lá, então a gente vê o crescimento constante. Eu acho que é uma parte importante pontuar isso que vocês fazem, porque hoje virou uma coisa, não sei se eu percebi ou alguém mais, só que parece que virou uma coisa cata crente daqui e de lá. Tira de uma igreja, leva para lá. Não, eu quero você. E virou aquela rotatividade de crente dentro da igreja. Mudando de placa, mas tudo crente. Uma coisa assim, ó. Por exemplo, eu fui pastor na IFAP, quando eu estava no outro ministério. Eu não visito os meus amigos para não dar a entender que eu tô lá pescando na Lagoa dos Outros. Pronto, entendeu? A política não é essa. O que Deus chamou a gente não é para isso. Entendeu? Por exemplo, eu tinha um parente meu que foi para uma seita meio doida aí, né? E aí, não sei o que, pescar no aquário e tal. Daí ele falou assim, pois é que o peixe no aquário não fecunda. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Daí eu e a minha boca, né? Eu disse assim, cara, o ruim é quando tira do aquário e bota na frigideira, né? Aí tu lascou com o peixe. Entendeu? Não, mas até o Júnior Batista também, ele falou que teve uma época em que ele fez uma oração. Até se você assistiu outro vídeo... Eu assisti um pedacinho, não consegui assistir tudo. Ele vai ver que... Ele falou a respeito falando da mulher disso. samaritana, ele falou alguma coisa. Também, né? Mas é que a oração dele que ele fez foi justamente isso, sabe? De querer aqueles que ninguém queria. De ir buscar onde ninguém queria ir. Porque eu acho que ali estão as pessoas. E eu creio assim que você... né, pregar para alguém que já conhece é uma coisa, talvez você não vai ver o agir de Deus ali. Exato. Agora você pega uma pessoa, né, que tá na rua, uma situação que ninguém quer, né, o Espírito Santo transforma aquela pessoa, com a orientação do Espírito Santo, você também dá o seu auxílio. Exato. E você coloca aquela pessoa
a sociedade acaba aceitando ela de volta, é melhor, sabe, assim, o ponto de vista daquele que tá fora vai olhar, não, realmente Jesus transformou, a igreja transformou essa pessoa aqui, então há transformação de vida, né? Eu acho que Exatamente. fica mais claro essa visão aí, qual é a proposta da igreja, né? Uma coisa que, assim, eu não lembro se eu falei outra vez, mas uma coisa que Deus falou muito tempo com a gente, né? Antes de tomar atitudes e tal, né? Era assim, Deus falava muito com a gente no sentido de nos usar a visão da igreja, usar o próprio ministério para recolher feridos, Isso. entendeu? Então isso aqui foi muito nítido, muito claro, assim, aquilo que Deus plantou no nosso coração. A gente não saiu, tu tá ferido? Não, a gente fez isso, Sim. entendeu? Se tu olhar, Jesus não saiu atrás de ninguém, cara. Então, tem uma promessa na Bíblia que diz assim, que as bênçãos do Senhor nos seguirão, não é verdade? Está lá no Antigo Testamento. Porém, Jesus, se tu for olhar lá para o paralítico do tanque de Betesda, ele chega lá, tu quer ficar são? Mas ele não diz, eu vim para te curar, eu vim para mudar a tua história. Tu quer ficar são? Era a lógica que o cara estava ali há 30 anos. Se o cara fosse meio doido, né? Já não ia. Ele ia dizer assim, cara, quantos anos tu tem? Era no começo do ministério de Jesus. Tenho 30. Pois é, 8 anos antes de você nascer, eu já estava aqui fedendo nesse lugar aqui. Tá? E tu acha que eu estou fazendo o quê? Ele ia xingar. Né? Tu acha que eu estou fazendo o quê aqui, ô louco? Porque diz que esse anjo pula, mexe a água aí, eu quero saltar ali dentro, eu quero. Sim. Entendeu? Então, assim, a pergunta foi meio. É que nem assim, tu tá com sede, tu quer coca ou tu quer banha de porco derretida? Entendeu? Então, esse é o critério que é muito forte em nós, sabe? É muito forte em nós. No sentido de abraçar, de recolher, de ir atrás, né? De cuidar. Hoje, infelizmente, se conta com alegria os que entram pela porta da frente, não se conta os que saem pela porta dos fundos, né? Esse é o grande problema da igreja hoje, entendeu? Não é que tá o fulano? Pois é, não vi mais. Entendeu? Depois de 2, 3 vezes. Mataram ele no bailão, mas ele era crente. Entendeu? Então, isso que nós não concordamos e nós não queremos, né? É claro que Deus tem uma promessa de grandeza, mas com o volume que a igreja assumir, vai ter mão de obra qualificada para atender essas questões. Essa é a visão. Eu fico pensando, né, o pastor como um líder, né, de uma igreja, como deve ser prazeroso você ver os frutos, né, que vai as pessoas que vão aceitando Jesus, que retornam à vida social que não tinham mais. Isso deve dar uma carga de ânimo na pessoa, né, como líder. Não tem dinheiro que paga. A gente fez um batismo agora em março, se eu não me engano. Foi batizado 17. Dos 17 tinha 2 filhos de crente. Os outros foi pego na carreira, né? Foi vindo no gogó. Foi saltado em cima e vamos. E assim, teve alguns que é milagre do milagre, né? Coisa extraordinária, assim, que Deus fez para trazê-los, né? Então isso, assim, faz a gente... a gente tem eu sempre converso com a minha esposa, né, com a Rose. A Rose é parceira, né? Um beijo para ela. Mas assim, a gente de vez em quando a gente senta e a gente fala um pro outro. Hoje nós conseguimos mandar notícia para Deus, né? Fizemos alguma coisa, entendeu? Então isso, cara, aí tu dorme tranquilo, tu tá em paz, né? E sempre, que nem nós estávamos comentando ali contigo, né? Sempre tem um leão para matar, né? Todo dia tem um problema para resolver, tem alguém que... Porque o Dr. Mansur, que é o nosso membro lá, ele é médico, ele fala um negócio interessante. Ele diz assim, hospital não é lugar perfumado, porque quem chega doente não tá cheiroso. Igreja também não, entendeu? Igreja não é um lugar que até o cachorrinho não tem cárie. Igreja é um lugar cheio de confronto, de batalha, de luta, vem uns caindo pedaço pelo pecado, que é a lepra do pecado, outros vêm destruídos, outros vêm machucados, entendeu? Então tudo isso cria-se um ambiente onde pessoas entram de um jeito e nós temos a obrigação e o chamado nosso é mudar a situação dessas pessoas, entendeu? Aí que eu digo,
Se tá com fome, não adianta só orar e mandar embora. É. Se tá pedindo comida, não adianta botar para correr, não vai resolver. Deus não quer isso da gente, entendeu? Então a gente tem essa sensibilidade, né? É uma palavra que tem muito na gente, assim, a sensibilidade de estender a mão e Deus dá o crescimento, né, cara? A gente não se preocupa muito com isso, não, Mas né? eu acho que um fator do crescimento é estar sempre na direção, né? Porque como a maioria te conhece e sabe, eu era de um outro ministério e foi e abriu a Berceba, né? Mas dentro sempre da direção de Deus, né? Da orientação, nunca aquela, não gosto desse tipo aqui, vou fazer do meu jeito, né? Então acho que nessa parte aí você também pode ver que não, realmente é Deus que me orientou, me guiou, então o É, crescimento é natural, como você fala, né? exato. Na verdade, assim, a gente, desde que a gente aceitou Jesus, Deus sempre falou com a gente. Eu estou falando aqui para vocês que são cristãos, estamos falando para pessoas que, quem sabe, essa nossa conversa vai chamar a atenção deles, mas nós servimos a um Deus que fala, né? Sim. E aquilo que Deus fala, quando a gente tem sensibilidade de Deus e discernimento das coisas de Deus, ela é inconfundível. O que Deus fala com a gente é totalmente diferente da conversa de ser humano, promessa de irmão, promessa de pastor e tal e tal. Então, assim, desde sempre, Deus sempre nos direcionou para um chamado, assim, né? E a gente, graças a Deus, no tempo que a gente teve na Assembleia de Deus, a gente sempre teve liberdade de fazer. Sim. A gente nunca foi, digamos assim, tu não pode fazer isso, não é, eu proíbo. Não, nunca ninguém fez isso. Embora às vezes não se fazia, digamos, a nível de campo e tal, sei lá, mas a gente sempre fez, né? Muito ou pouco, sempre fez. Então, e isso é algo que a gente traçou no nosso coração. E assim, para mim, eu não consigo ser líder, não vou dizer a palavra manusear, mas eu não consigo Liderar. liderar, fazer as coisas fluir se não é com isso junto, né? Por exemplo, isso aqui é o recheio do bolo. Então nós somos uma igreja que estende a mão, uma igreja que acolhe, Sim. uma igreja que se interessa, né? Entendeu? Tanto é que o nome Berseba, ele tem dois fundamentos, né? O primeiro fundamento do nome Berseba é Poço do Juramento, onde os pastores lá de Abraão, de Isaac depois, né, de Abimeleque, lá encrencavam por causa d'água, escavaram o poço, deu água, e ó, esse poço aqui, nós vamos jurar que nós não vamos brigar mais por causa de água. E chama também lugar de propósito, né? Lugar de propósito cara, nós estamos reunidos aqui por quê hoje? Porque tem um propósito. Pessoas vão ouvir, eu estou sendo edificado ouvindo vocês com certeza alguma coisa vão extrair dessa nossa conversa para melhorar a relação com Deus. Senão não compensa fazer isso, né? Se é só para olhar para a cara um do outro, vamos no boteco, não é verdade? Aproveitando que o pastor, a gente entrou nesse assunto, eu queria pedir pro pastor como é que veio para você esse negócio de mudar de ministério? Porque assim, eu há 5 anos morando em Chapecó, eu ouço muitas histórias do pastor Edson. Ouço mesmo. Bastante da família até. A gente tem pessoas que dizem, nossa, pastor Edson passava lá na frente da igreja às 6:30 da manhã, ele tava lá fazendo massa na bitoneira para construir a igreja. E aí eu acredito que quando o pastor tomou essa decisão de mudar de ministério, foi talvez julgado por pessoas, pessoas talvez olharam com outros olhos, ou não conseguiram entender. Talvez essa pergunta que eu tô te fazendo, muitas pessoas gostariam de fazer e pedir. Sim. Como é que foi isso? Deus falou, Deus mostrou que tinha que outro projeto para tua vida? Como é que chegou isso para você? Cara, na verdade a gente tava numa batalha já fazia uns 4 anos, né? Deus falando, né? A gente não ficava tocando trombeta, né? Sim. Por exemplo, uma vez eu fui pregar em São Paulo e uma baiana lá olhou para mim, encheu o olho d'água e disse assim: "Tu já pensou de sair do ministério que você tava?" Eu disse: "Não, e nunca tinha pensado mesmo." Disse assim: "E se tu não couber mais lá?"
ou se não te quiserem mais lá. Daí eu saio, mas eu falei daqui para fora, porque no meu coração, cara, eu me lascava trabalhando, a igreja grande, lotada, crescendo, batizando gente, trabalhando que nem um doido, 6 da manhã todo dia oração, até às 7h30, 7 horas, todo santo dia. Cara, eu tô fazendo o meu... Tá? Mas só que aquilo... Deus começou a engrossar o caldo, né, cara? Começou a engrossar o caldo e me empurrar, e aí começou assim a acontecer algumas coisas, né? Que eu também não vou entrar no mérito, eu também não vou dizer nomes, né? Começou a acontecer algumas coisas assim que começaram a me fazer perder aquele ímpeto que eu tinha pelo projeto que eu tinha plantado no meu coração, entendeu? Uhum. E começou, e a gente não saiu para montar outro ministério. A gente saiu porque precisava sobreviver. Isso aqui eu falo para quem quiser, né? Uhum. Eu não suportava mais. Era só Deus e nós, né? A minha casa, para entender a batalha que a gente estava passando. Sim. Entendeu? Eu não desejo para ninguém o que a gente passou. Mas estava bem na igreja, nunca perdi a rédea da igreja. Tinha amigos, né? Pelo menos eu achava que eram amigos. A gente andava juntos, a gente se interessava um pelo outro, corria atrás, como sempre falei, porém, chegou um tempo assim que a gente não tinha mais, né? A gente estava estafado, assim, era uma coisa... tem um versículo na Bíblia, no Salmo, agora não vou dizer onde é que eu esqueci, que fala que o meu coração azedou, e o meu eu estava azedando, sabe? Estava azedando. Então, quando a gente está azedo, tu não recebe mais. E outra, o líder, isso aqui, o dia que vocês assumiram a igreja, que vocês vão assumir, que você assumir um trabalho de liderança, de exercer com pessoas, vocês vão saber o que é, por exemplo, todo dia tu vai ter que tirar alguma coisa de ti para oferecer, todos os dias. Quer você esteja feliz, quer a família esteja bem, quer tá sobrando dinheiro e comida, quer o carro beleza, ou quer aqueles dias de crise em todos os sentidos. O povo não quer saber como você tá. O povo quer saber que você tá lá e você vai ter que oferecer um prato quente lá. Se vire, né? Entendeu? Então, graças a Deus, a gente sempre trabalhou e orou e buscou para que Deus sempre desse isso pra gente, né? Pra gente oferecer. Só que assim, a coisa funilou de um jeito que não tinha mais o que fazer. Eu me sentia visitante, né? A família, a gente não... Outra coisa interessante, assim, o ministério, dependendo de como você vê ele, como se conduz ele, vocês com certeza, se eu perguntar, vocês vão começar a contar nos dedos, vai faltar dedo nas mãos, vão para os pés. De pastores que perderam filhos, família, não estão mais na igreja, saíram da igreja. Entendeu? Porque a gente é um bombardeio, e você atende todo mundo, corre, está sempre atrasado, levanta cedo, dorme tarde, come o pão das dores, diz a Bíblia, né? E está sempre faltando e você não cuida dos teus, entendeu? E Paulo diz para Timóteo, né, que se nós líderes, nós como os sacerdotes do lar, nós não cuidar dos nossos, nós somos como os que negaram a fé. E isso estava acontecendo. Era uma revolta, era uma pseudo-perseguição camuflada por alguns abraços e carinhos, que também não vem ser o caso. Uhum. Então, e aquilo foi inchando, sabe? Foi inchando, foi criando como que um tumor em desenvolvimento, e nós estávamos sofrendo, entendeu? Vou parar. Depois do parar, aí alguém chegou, pastor, eu também vou sair. Pastor, aí veio várias propostas, eu não vou nem dizer o nome de ministérios grandes de Chapecó, me chamaram, ministérios de fora de Chapecó, pastor, nós vamos alugar um lugar, e bababá, e você toca, e assim, com possibilidades financeiras, que muita gente olha para isso, né? Sim. Entendeu? Eu disse, não, eu não quero isso, não é isso que eu quero, eu preciso ser curado agora, não tem o que, entendeu? Então, algumas pessoas, a minha ideia era, eu vou visitar algumas igrejas, aqui e acolá, vou cuidar de me curar a casa, né, para depois ver o que vão fazer. Nós não tinha o nosso coração, não tinha, né, não tinha. E então, quando a gente falou que estava querendo sair, inclusive demorou esse processo, eu um dia estava orando
eu estava orando de manhã na igreja, e Deus falou muito claro em relação, me deu um nome de uma pessoa, fulano e tal. E eu fazia 19 anos que eu não via mais esse cidadão, foi meu professor de teologia e que orou para eu ser batizado no Espírito Santo. Coisa doida, né? Eu nunca mais tinha visto falar dele e tal. Aí procurei, botei no Facebook lá, achei. Pastor da igreja Padissara, Portal de Vida. Pastor Anildo Zanardi. E aí tinha um WhatsApp, lá eles não são organizados, né? E tal. Tinha um WhatsApp lá no Facebook, eu quero. Escrevi lá. Eu não sei se esse número é do pastor Anildo que atende, eu sou o Edson, eu conheço o Anildo, queria conversar com ele. Ele me reconheceu pela foto, né, do status. Ô, italiano, como é que você tá? Aquela coisa louca, né? Aí eu falei, pastor, eu preciso falar contigo. Ah, tu tá em Sara? Não, eu tô em Chapecó. Tá, não, eu vou ir. Eu tava, né? E aí marcamos um dia e descemos, né? Aí foi uma coisa muito interessante, que a gente chegou na casa dele. Chegamos na casa dele e ele querendo convencer, ele tinha saído também, né? Mesmo processo. E ele tava querendo convencer a gente para ficar. Ele tinha vazado, né? E ele queria convencer a gente para ficar. Aí a gente conversando e tal, não, mas tu pode pedir uma presidência. Cara, já me ofereceram 2, eu não quis. Entendeu? Eu não quero, não tem mais como. E a gente... aí tinha um pastor que eu não sabia que estava lá, ele estava descansando, foi visitar ele, estava descansando. Aí o pastor saiu lá do quarto e o Anildo perguntou, você ouviu a nossa conversa? Me apresentou, ele disse, não, eu conheço o senhor. O senhor ouviu a nossa conversa, pastor fulano e tal? Eu disse, não, eu não ouvi. Mas eu ouvi o que o Espírito Santo falou comigo, me acordou e mandou vir aqui. Eu não sei o que vocês estão conversando. Mas aí foi um negócio muito forte, sabe? Deus usou aquele homem dizendo assim, o senhorzão gordão, barrigudão, botou os cotovelos no joelho, botou a mão na cara, assim, né, no rosto, segurou a queixo. Aí diz ele assim, é interessante isso, cara. Assim, você foi trazido para o ministério para ser como um bonsai, aquelas árvorezinhas japonesas, né? Ele antes dá umas podadinhas, ficava bonitinho, mas ficava por alizinho. Aí ele disse assim, Deus usando ele assim, alguns irrigavam você, outros urinavam em você. Nossa! Entendeu? Só que eles uns cuidavam, outros tentavam destruir, e era uma grande verdade, né? E quando eles viram, você tinha crescido demais para ser podado. E a tua copa já chegou no forro. Eu não vou nem falar o resto, sabe? Entendeu? Então, assim, aquilo aí Deus falou assim, usando eles, assim, ó, vocês têm 2 alternativas. Uma vai bloquear todo o chamado, todo o ministério, tudo que Deus prometeu vai te extinguir. E outra é vocês sair e começar do nada e Deus vai abençoar. Então, assim, fique e morra ou saia e viva. Bem assim, não tenho nenhum problema de falar isso. Sim. Entendeu? Quem sabe alguém está me escutando e diz, esse cara é louco ou é um rebelde. Eu tenho muitos amigos me chamando de rebelde. Não tem nenhum problema com isso também. Entendeu? Muitos que eu pensava que eram amigos, nunca me ligaram, pensou se eu estava vivo, estava morto, se eu precisava de um pacote de feijão e tal. Nunca ninguém correu atrás. Pouquíssimos, né? Então, assim, a gente viu que no ministério uma coisa que você não tem muitos é amigos. Você tem pouquíssimos amigos, entendeu? Eles não vão atrás, eles não se interessam. Mas eu... Pois é, mas continua. Não tem, entendeu? A gente tem uma visão, né? Tipo, é pastor, todo mundo ajuda, mas talvez então é só Não, é só enquanto tem a troca ali, né? Só na teoria, né? Só na teoria. Isso aqui é muito forte até assim. Sim. Mas assim, ó. Cara, como é que você tá? Até uma vez eu liguei para um que pegou o Covid. E, cara, quase que ele não me atendeu. Eu só liguei para saber se tá bem, cara. Eu pensava que tu era meu amigo. Tem que não sei o que. Tá, beleza. Desculpa aí incomodar, né? Eu só te liguei para ver, que eu ouvi falar que tu tava com Covid, tinha passado mal. Cara, me interessa por ti, eu tô orando por você, né? Mas tranquilo. Então, assim, a gente saiu por causa disso, mano. A gente saiu por causa disso, né? Assim,
foi muito Deus empurrando, né? Espremendo, que a gente não queria aceitar, que nem o Ló em Sodoma, né? Nada a ver, não estou botando Sodoma com... Não entendo mal. Eu só tá, assim, o anjo quase teve que pegar na mão e levar para fora. Entendeu? Descer. E também não caiu enxofre não é que eu fui, não é que eu saí, não entendo mal. Mas assim, a gente não tinha no nosso coração isso. Então foi uma batalha, assim, sabe? A gente tava bem, tava numa igreja grande, até eu brincava. Você passou de igreja grande, construiu uma igreja grande, né? Né? E a gente então sempre brincando e tal, mas assim, foi isso. A gente saiu assim, Deus levou a gente para fora, né? Mas depois que saiu, houve medo? Não, insegurança? nunca, mas nem passou pela cabeça. E em que momento que chegou a Berseba na vida do pastor? Na verdade, quando a gente saiu, aí a gente sentava, né? A gente começou a sentar e eu tinha tempo de olhar para minha esposa, para meus filhos, né? Aqueles dias por ali, né? Alguns meninos chegavam, pastor, tal, aquela conversa de começar alguma coisa. Aí tinha um menino que até ele começou com a gente. Depois ele arrumou um emprego ali, ficou meio famosinho, nem na igreja foi mais. Acho que nem sei se está na igreja ou não. Mas aí ele já saiu atrás de sala. Tá, mas peraí, cara, não é assim, não é por aí. E no fim, um mês aí, a gente começou. Vamos achar lá, salinha ali em cima ali, ruinzinha, cheio de tubo por cima, pingando água, e nós pinta daqui, reforma dali, ajeita e nunca ficava bom aquilo, né? Sempre. Cada vez pior, né? Mas foi um tempo legal, foi um tempo bom, né? Foi um tempo bom, assim, que a gente... Tipo assim, daí tu não tem papai nem mamãe, entendeu? Por exemplo, assim, peraí, mas é Deus, é Deus. Uma coisa interessante, cara, que esse dia eu fui pregar para um conselho de pastores e Deus me deu uma palavra. A gente associa muito o sucesso do ministério com a igreja cheia de gente. E eu aprendi que não é assim, tá? Tem muita igrejinha pequenininha, com 3, 4, 10, 15, que é muito mais viva em Deus do que grandes igrejas inchadas de gente saindo pela janela. Geralmente é assim, cara, quando tem alguma coisa, chama pessoas, envolve pessoas, outros prometem cargos, outros prometem outras coisas, né? E traz pessoas. Mas Deus falou, eu estava orando assim, Deus falou muito forte comigo. Por exemplo, Billy Graham era conselheiro dos presidentes americanos. Morreu com 99 anos, né? Não faz muito tempo. Então ele foi um homem que fez praticamente quase todos os países do planeta ele visitou. Teve uma época que ele já conhecia 100 e não sei quantos países, né? Paulo também conhecia muitos países. Só que Paulo, quando ele terminou, cara, ele disse assim, na minha defesa ninguém me assistiu. O Paulo, eu tô sozinho, eu não tenho igreja. Você parou para pensar nisso? Mas o Senhor me confortou. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Então, assim, a gente não tem que ter essa preocupação. O sinônimo do meu sucesso é eu falar grego, hebraico, aí eu ter 5 mil. Não, mano, não. O interessante é que Deus pode dar muito mais do que nós pedimos. É bíblico isso aqui, né? Eu aprendi, eu fiz um seminário em Belo Horizonte agora esses dias que Deus me sacudiu lá, Deus me virou assim, de cabeça para baixo e bateu para cair tudo, sabe? Então, assim, eu entendi, por exemplo, quando Jesus falou lá em João 15:7, né, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis, tá? Então, peraí, mas então é fácil, eu só tá nele. Mas quando ele fala em palavra, que a minha palavra estiver em vós, por exemplo, eu conheço muita gente que ele é pastor, ele é pregador, e isso é perigosíssimo. Eu conheço muitas pessoas que são pregadores, e recitam Salmo 119 de cor, pregam muito e tal, mas eles são profissionais daquilo. Não sei se vocês concordam comigo. Eles oram, eles jejuam e consagram para Deus usá-los. Mas aquilo é a mesma coisa que a pessoa fazer um curso para ser diretor da Sadia. Vira um trabalho, né? Exatamente, é um trabalho aquilo, certo? Não é, por exemplo, assim, aquilo que se busca para chegar lá e ter o que oferecer. Cara, isso aqui
a pergunta é, mas quem faz isso vive o reino? Ou aquilo é um trampolim para o seu sucesso? Eu tenho CD, agora saiu de moda o CD, né? A mensagem, o DVD de mensagem, vai vender, manda 20, entendeu? Então você olha assim que muitas dessas pessoas, cara, eles são profissionais da área, certo? Quando Jesus falou assim, se a minha palavra estiver em vós, se tu olhar em João 1:1, Jesus diz assim, eu sou o verbo, eu sou a palavra, entendeu? Eu sou a palavra, eu sou o verbo. O verbo se fez carne, habitou entre os homens. Então eu sou o verbo, sou a palavra. Quando diz, se a minha palavra estiver em vós, ele está dizendo, se eu estiver em vocês, se eu estiver no teu coração, teu coração é o meu trono. Eu me lembro uma vez que eu preguei, falei para um grupo de jovens grande lá que tinha no Passo Forte, você juntava 500 lá na época. Tinha um desenho animado. Eu não gosto muito de desenho, né? Mas tinha um desenho lá bem legalzinho, que tinha um ratinho que ele entrava dentro da touca do cozinheiro. O Ratatouille. Isso aí, e aí ele, conforme ele mexia lá, o cara fazia os ingredientes ali, era um sucesso, né? Sim. Ele só era bom se o ratinho estivesse lá, né? Verdade. Entendeu? Então, assim, quando a palavra, o verbo, Cristo está em nós, cara, as nossas ações, não é só a nossa pregação, não é só a nossa... nosso vocabulário, nossa hermenêutica, nossa exegese, mas que profundo. Não é isso. Cara, isso aqui é o mais ralo que tem. Eu sempre digo assim, meu irmão, púlpito é o lugar mais fácil da igreja. Por quê? Desculpa, eu sempre esqueço teu nome. Wellington. Ou eu vou chamar o Wellington para pegar na Berceba. Não sei se te deixam ir, mas tá, o Wellington... O Wellington aceitou. Vai ser um convite já. Tem 200 lá sentados. Tem 200 pessoas, tá? Cara, tu pode ir lá e Deus sacudir aquilo e mudar a história de pessoas e Deus te usar de uma forma tremenda. Ou tu pode fazer um monte de besteira e esculhambar com tudo. Foi te dado um microfone e um lugar de destaque que tu não chamou nenhum daqueles 200 para estar ali. Você parou para pensar nisso? Então a gente vê muita coisa assim, cara. A gente vê muita coisa assim, por exemplo, se esforça ou não se esforça, porque muitas vezes a igreja é como que uma sala, um comércio. Ah, passou na frente, eu vou ver se tem tal coisa aqui, né? Uhum. E tem alguém que oferece. Aí tem gente que vai lá, não, mas eu tenho que oferecer isso. Tá, mas não é isso que eu queria outra coisa. Então eu vou procurar outro lugar, entendeu? Então, quando a palavra está em nós, primeiro nós tememos, nós valorizamos, nós choramos por tudo que nós passamos dentro desse processo e mais do que isso, nós choramos de alegria por sermos escolhidos, tá? Quando nós temos isso em nós, uma das primeiras coisas, o primeiro sintoma de que tá no teu coração a palavra, o verbo tá em ti, é que tu não se interessa em ficar rico, em ter casa na praia, em ter isso e viajar para lá. Cara, tu se interessa em estar na presença dele. Uhum. Tu sabe que todos os dias ele te cuida. Por exemplo, hoje pode ter até a picanha, amanhã feijão e arroz e ovo, beleza, meu irmão, tá tudo certo. Eu tô sob a tutela dele. E isso é o suficiente, Aí não se preocupa. Tu tem que trabalhar, tem que correr atrás, tu tem que ganhar teu pão, isso aqui não, amanhã eu tenho 110 metros de grama para estar lá. Vou cedo. Vou ganhar meu pão, legal, né? Entendeu? Então é assim. Isso é que motiva a gente. Cara, ele abre porta para eu ganhar meu pão de cada dia. Entendeu? Ele é tão bom, cara, que a minha filha está fazendo faculdade de veterinária e ganha 100% da bolsa. Eu não podia pagar nem 10. Entendeu? Tá lá quase se formando. Ele é tão bom que lá em casa tá sempre cheio de gente e nunca para cá. Hoje não tem erva de chimarrão, hoje sempre tem comida, tem bebida, tem tudo lá. Porque ele cuida da gente. Tu não precisa sair tocando trombeta e nem fazendo cara de gato de botas, que, pois é, irmãos, eu tô tão triste, tão apavorado. Não, mano. Tá entendendo? Não é preciso disso. Viva o verbo em ti. O verbo tá em ti quando tu fala. O Ratatouille, né, tá lá te dirigindo, tu bota a mão aqui, tu estende a mão ali, Deus cura, Deus muda a história, a tua palavra é ele que põe em você e dá tudo certo.
É interessante. É o, o direcionamento. Pastor, essa, tu comentou, né? Essa questão de usar o púlpito hoje como palco, por que será que Deus ele permite? Porque até no que eles falam agora, mercado gospel, né? Nas músicas a gente vê tanta coisa assim, que pessoas que aparentemente eram usadas por Deus, né? Sim. Com tal, letras de hino e tudo mais, já indo para um outro lado, um lá virou mulher, o outro já se assumiu, né? E por que será que isso continua? Cara, se tu pegar a palavra de Deus, primeiro, Paulo disse assim que nos últimos tempos virão tempos trabalhosos, né? Primeiro, se levantarão falsos mestres. Começa por aí. Segundo, as pessoas terão comichão nos ouvidos. Entendeu? Olha só que interessante. Quando Eliseu tinha um grupo de jovens que queriam ser como Eliseu, era uma escola de profetas, a Bíblia diz, né? Então tinha um grupo de jovens, que nem vocês, que queriam crescer dentro do chamado. Eles não queriam ser o Eliseu 2, Eliseu 3, Eliseu 4, a vingança, né? Não queria. Eles queriam ser instrumentos de Deus, cara. Era só isso que eles queriam. Eu entendo assim, né? E olha que interessante. E o lugar que eles estavam, que lá depois deu o episódio do machado que caiu na água e coisa e tal, o lugar que eles estavam chamava Gilgal. A palavra Gilgal e o ambiente no qual estava ali, primeiro antes do machado, deu o bolor lá que o cara foi. O Eliseu chamou o Wellington, vai lá e junta umas ervas para nós fazer uma sopa. Sabe da história, né? Olha que interessante. O Gilgal, o nome Gilgal, ele tem alguns significados, mas um deles é amontoado de pedras, ou seja, lugar construído sobre pedras, tá? Então não é várzea, não é vale, não é cheio de riacho, não é um lugar, tudo que é em cima de pedra geralmente falta umidade, não é aquela, né, toda aquela viçosidade, podemos assim dizer. Então, o nome Gilgal já identificava alguma coisa. Segundo, o menino que saiu buscar ervas, o negócio dele era encher a panela. Mas ele não conhecia o que ele estava colhendo. E aquilo que ele estava colhendo sem conhecer, não era culpa dele. Sem conhecer, homem de Deus, a morte na panela. Ele botou uma erva, uma parreira brava lá que matava, cara. Tá entendendo? E outra, ele saiu com a capa, né? Ele pegou a borda, que nem quando ele tinha roubado a bergamota nos potreiros, né? Puxava aqui atirando, né? Enchia. Enchia aqui, cara. Vocês nunca vão comer uma sopa que nem essa. Aqui vai sobrar. Só que o coitado não sabia o que ele estava pondo lá dentro. Então, assim, tem gente hoje que tá produzindo um alimento contaminado porque ele não conhece, tá? Esses têm desculpa. Ah, pois é. E tem outros não, cara. Tem outros que estão botando o alimento contaminado, venenoso, sabendo o que estão fazendo. Por exemplo, eu estava lá em Belo Horizonte e nós conversando com a menina lá, uma amiga da gente, sobre alguns nomes que eu também não vou falar, famosos, tiveram agora há poucos dias aqui no IFAP e tal e tal. Esse cara, eu não paro um minuto para escutar aquele povo. Primeiro porque eles não falam em céu, não falam em santidade, não falam em santificação, batismo. Não falam em inferno, não falam em batismo com o Espírito Santo. Eles por exemplo, assim, ó, o que é o evangelho? É nós convergir em torno de Cristo, tá? A palavra conversão é exatamente essa. Eu chegar na rótula aqui, eu estou indo para o pecado, para a perdição, eu estou convergindo aqui. O meu negócio é Cristo, eu estou ao redor dele, quanto mais eu estou mais perto, eu estou nele, a ponto de assim, eu e o Pai somos um e eu quero que você seja também. É que nem cozinhar um saco de batata e não é essa aqui a batata X, a Y, a Z. Amassa tudo e homogeneiza tudo ali e pronto, isso aqui é um purezão. Eu e o Pai, é isso aí. Então, o que acontece? Essas mensagens que se traz hoje, cara, são ervas venenosas. Elas fazem Cristo convergir, que ele nunca vai fazer isso, mas faz você sentir que Cristo está convergindo em torno de você, como teu garçom,
como teu curandeiro, como teu o Aladim da lâmpada, como, né? O Cristo vai fazer, não sei o que, tu tem que determinar, tu não sei o que, entendeu? Então isso aqui é um evangelho podre, cara, é erva venenosa. Evangelho fácil, né? Sem sofrimento, sem santificação, sem renúncia. Isso. Sem renúncia, mano, não existe evangelho sem renúncia, não tem como. Por exemplo, se eu tô podre, tô carregado de tudo que é, mano, quando eu encontrar Cristo, a primeira coisa assim, ó, eu tenho que me desfazer disso, né? Eu falei a semana passada no culto sobre vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, minha canga, né? E aprendei de mim. E quando eu falo em canga, na Bíblia tem dois tipos de jugo, né? Um é a canga de boi, que põe no pescoço, e outro é o cargueiro que se botava no jumento, no jegue, para carregar peso, né? Então, mas tem o Naamã, quando ele foi curado no Rio Jordão depois do 7º mergulho, ele, Senhor, se tu me permitir, eu vou levar uma carga de jugo, ou seja, uma carga de terra na cangalha do meu jumento para levar para a Síria, lá para Damasco, e eu vou espalhar essa terra e vou adorar o teu Deus em cima da terra de Israel. Interessante, né? Olha o quebrantamento. Não, o meu senhor, que era o rei dele, tem os seus deuses, eu vou ter que fazer alguma coisa lá. Mas só que no meu interior, eu vou adorar o Deus de Israel em cima da terra que eu vou levar para lá. E o outro jugo, que é a canga, ela é forte, cara, porque, por exemplo, Jesus falou assim, toma o meu jugo. Então eu estou usando vocês dois como um parâmetro aqui, né? Eu vou jogar a canga, você é Jesus e você é o pecador. Tá, um lado está em Jesus e o outro está no pecador. Aí quando Jesus fala, toma o meu jugo, cara, jugo, quando alguém bota os animais aqui que são cangados, é para passear? É para carregar orquídeas e margaridas? Não, cara, é para fazer força. É para cavar, é para larar a terra, é para puxar peso, entendeu? É para sofrer, né? Tu pega aí um boi de canga quando fica bem velho, que eles botam no açougue, ninguém quer a carne. É dura, é uma borracha, né? Porque ele sofreu muito, ele, entendeu? Então, o que acontece? Quando Jesus dizia, e aí é interessante, porque o próprio Jesus, ele dizia assim, se esforçar para entrar pela porta estreita, porta estreita, e largo é o caminho da perdição. O caminho é largo, é um caminho. A salvação é uma porta, não é um caminho, é uma porta. É um buraco, certo? É estreito. Quando nós estamos cangados em Jesus, né? Quando nós chegamos nessa bifurcação, nós estando com Jesus, cara, é Jesus que leva por aqui. Nós não perdemos tempo, nós não batemos com a cara na parede, nós não se lascamos, nós não vamos para os quintos infernos, porque nós estamos com Jesus, cara. Você entendeu? É interessante, né? E o próprio, bota o teu pescoção aí, negão, quero andar contigo. Só que, aí alguém me falou assim, tá, pastor, mas esse povo que traz essas mensagens, depois as pessoas que ouvem, elas vão atrás de Jesus. Sim, eu sei disso. Só que tem uma coisa, por que não fala a verdade? Entendeu? Por que não fala a verdade? Por que tem que eu mascarar uma meia-verdade para depois o Wellington, o Mano, ir lá? Não, peraí, não é bem assim, tem mais isso, tem mais isso. Sabe que nem tu assinar um contrato sem ler? É certo. Tipo, peraí, mas... Não, mas tem que tomar sua cruz todo dia. A letra miúda pega, né? Tomar sua cruz todo dia. Ter uma vida de separação do pecado. Não ser amigo do mundo. Entendeu? Eles podiam falar sobre isso. Mas, infelizmente... É que são mensagens que não produzem o arrependimento, né? Que é aquela mensagem superficial. Hoje em dia, como o Breno chamou a atenção desse assunto... Hoje em dia, se você olhar os cantores de música secular, se você for olhar, a maioria são crentes, a maioria aceitaram Jesus, são evangélicos. Só que assim, foram na igreja, frequentam igrejas, mas esse final de semana eu tô aqui na igreja, mas final de semana que vem eu tenho um show. Tem um show, E vai lá e continua. Por causa do dinheiro, porque não foi pregado que tem que ter uma mudança de vida, porque aceitar Jesus é você mudar de vida. Exatamente. É você mudar toda a tua vida.
Entende? Se você tinha alguma coisa aí que te prendia no mundo do pecado, você abre mão daquilo. Só que não é isso que é pregado. Não. E a gente vê hoje tem muitos pregadores que usam os púlpitos com essas pregação fácil. Na verdade, essa dá público, né? Essas mensagens, elas dá público, ela dá ouvintes, ela dá visualizações, né, e tal. Mas assim, o fato, o pressuposto para se mudar de vida, a palavra metanoia, ela é interessante, né? Ela quer dizer consciência, quer dizer mudança de mente, né? No grego, metanoia, mudança de mente. A minha mente foi mudada, né? Porque o Ratatouille subiu aqui em cima e começou a me dirigir do outro jeito, né? Entendeu? O Espírito Santo entrou, né, cara? Sim. Entrou e eu deixei ele trabalhar, certo? Porque tem o Espírito Santo e o Espírito meu, o Espírito do homem, né? Por exemplo, Paulo ensinando sobre dons, ele falou que está sujeito ao Espírito, mas só o Espírito de quem? O Espírito do homem, né? Eu posso ser um profeta de Deus e fazer um estardalhaço aqui, virar todo o estúdio aqui do Júnior, né, o menino ali, bagunçar tudo, arrebentar os fios aqui para dizer que Deus tem uma grande obra contigo. Mano, Deus falou com o meu coração que quer te tomar pela mão dele, quer colocar você de pé, quer plantar novidades no teu coração, quer ensinar, apontar uma direção, e que se você entrar por ela, tudo aquilo que ele prometeu e coisas maiores do que você sabe, ele vai implantar em ti, porque ele tem um propósito extraordinário. Não precisa fazer isso, entendeu? O espírito do homem condiciona a eu ser de um jeito que, por exemplo, tem muitas vezes que Deus manda falar alguma coisa e a gente, posso falar agora, posso falar depois que terminar isso aqui, posso ir tomar um café na tua casa, ou jantar, se tu me convidar, para fazer a uma jogada aí. Claro, né? Entendeu? Eu posso ir lá, posso mudar. Ah, Deus mandou falar isso para você, cara. Eu sei o que Deus falou. Sim. E tem vezes que não, né? Eu lembro de uma vez que eu fui pregar, eu abri uma igreja em Porto Alegre, quando eu morava lá, numa favela lá. Depois eu vou mandar o link quando sair para o pessoal de lá. E a gente começou, cara, e Deus sacudiu aquele lugar. E quando eles têm um costume lá que tem o aniversário da igreja, né? Então todo ano tem a festa de aniversário da igreja, faz uma celebração lá. E lá no segundo ano da igreja, eu já tinha vindo para Chapecó, eles me chamaram para pregar 3 noites lá, né? No aniversário da igreja, Jardim Vila Verde. E foi uma benção de Deus, a igreja era pequena, mas não cabia o povo, já ficava gente fora, era uma coisa doida. E eu estava pregando e tinha uma menina que eu não conhecia, tinha um grupo de mulheres, de irmãs, que tinha um coral lá, né, que cantava. E Deus falou assim para ela, Deus mandou dizer para ela, se coloca de pé. E ela se levantou, só que Deus não falou mais nada. Eu fiquei sem entender. Tá, mas para quê? E aí todo mundo sentado, ela de pé. Eu não vou continuar pregando. E eu fiquei assim, tá, e agora? E agora? E eu pregando, não saí do que eu estava pregando e não entendendo. Eu sei que foi Deus que mandou se colocar de pé. Rapaz, eu preguei mais uns 2 minutos e ela de pé. Não mandei sentar, Deus não mandou mandar sentar. Ficar o resto do culto, o problema é de Deus, né? Cara, e a palavra começou nesse tempo assim, Deus me deu uma palavra assim, e ela começou a ter convulsões. Opa! E ela começou a jogar para fora coisa, sabe, obra de feitiçaria, bola de cabelo, umas coisas doidas assim, sabe? Coisa doida, né? E, quer dizer, ela tinha foi feito alguma coisa lá de bruxaria para ela, e depois ela contou, não, eu era doente, eu estava doente, eu estava com medo de morrer, uma mulher nova, uns 30 anos. E depois disso, o pessoal, todo mundo foi lá e orou e tal. E depois a gente acompanhou o pessoal. Não, ela tá bem, tá boa, tá feliz da vida. Deus mudou a história dela. Entendeu? Então essas coisas, cara, tu só aprende, você só tem essas experiências quando você tem o teu ouvido atento a ouvir a voz do Senhor. Certo? Isso aqui, nesse movimento que se tem hoje, não existe isso. Isso aqui é tudo
assim, já vem mastigado, né, cara? Não, não, não. Não tem Deus mudar a história, Deus mudar a palavra, Deus não tem. É reto, né? Entendeu? Então, a igreja tem perdido muito. A igreja tem perdido muito. E para quem quer as facilidades do reino, da terra, porque o que se prega é raso, cara, é horizontal, não é vertical, né? A maior parte disso que se prega, Deus vai te dar, porque Deus é isso, porque Deus é fiel, e se o mar não se abrir, tu vai passar por cima, e os que te viram na prova vão te aplaudir, aquela coisa toda. Não está na Bíblia isso. Mas para muitos isso aqui é o meu Deus do céu, É o né? combustível. É o combustível. A maioria não, todo mundo sabe que a igreja, que nem a gente comentou, a igreja é um lugar de pessoa que já tá quebrada. Tipo assim, a pessoa, eu não sei mais o que fazer, eu vou pra igreja. Exato. Deu tudo errado, eu vou pra Vai igreja. pra igreja. Então a pessoa ela já chega com o emocional destruído. Abalado. Já não tem mais nada. Isso Aí você chega num ambiente, né? Não é criticando, porque eu acho legal, mas assim, ela chega num ambiente propício, né? Aquela música, aquele louvor mais calmo, vem aquela palavra de ânimo, a pessoa já tá com emocional abalada, o pastor larga a mão lá, ela já começa a chorar, acha que é o agir do Espírito Santo, e acho que a gente perdeu um pouco disso, saber o que é Deus, o que é o Espírito Santo agindo e o que é o teu emocional abalado, sabe? Tem três, né? Tem o Espírito Santo, tem o homem e tem o próprio diabo. Certo? Eu já oramos por pessoas endemoniadas que estavam falando em língua estranha. Caiu endemoniado, convulsionou lá e falando em línguas, mesma coisa que um, entendeu? Então assim, isso que a gente tem que prestar atenção, ter discernimento de Deus, tá? Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, né? E depois ele pula para o 14, e no meio ele tem o recheio para a gente alcançar isso, que é o amor de Deus, né? Fica as três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém a mais importante é o amor. Paulo ali ele diz assim, que o que ele quer que nós tenhamos discernimento, pedir isso para Deus. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Entendeu? Eu tenho um menino que Deus usa ele, um amigo meu, e ele tinha um casal que a gente estava ajudando e eles não podiam ter filhos e o marido sofria de epilepsia. Então ele não conseguia emprego, a mulher trabalhava e ele estava naquela luta. E eles queriam ter um filho. E um dia ele profetizou para eles que Deus ia dar um filho. Só que assim... Mas ele sabia? Como? Ele sabia? Do problema. Não sabia. E aí ele falou assim, Deus manda dizer para vocês que Deus está curando a madre e que vai germinar a semente e Deus vai dar um filho. E daí ele diz assim, e vai ser varão. Eita. Daí ele se emocionou. Deus deu o filho, mas deu a menina. Quase. Quase acertou. Quer dizer... A intenção foi boa. Tá entendendo? Então ele se emocionou nisso aí, certo? Se emocionou nisso aí. Quis dar uma pincelada. Sai do caminho naquele... Daí sai o Espírito Santo e entra o Espírito do homem na hora, né? Botaram tudo azulzinho, lá nasceu. Isso que o Breno falou, às vezes a gente acaba vendo assim, porque eu vejo quando a gente sobe no púlpito, né, no altar, e às vezes a gente tá trazendo uma palavra para a igreja e às vezes tem um irmão que tá lá se desmanchando em chorar com aquela palavra. Então, às vezes a gente vê a facilidade que seria pegar e falar qualquer coisa para aquele irmão. Vai jogar o chapéu para cair na cabeça. Para ele vai aceitar, Isso porque aí. você vê que a mensagem tocou ele. Exatamente. Então eu vejo que tem muitos pregadores hoje que eles usam essa artimanha, entende? Mexe com a no igreja. psicológico. Porque daí entrega uma mensagem para aquela pessoa, porque você já viu que a palavra pegou nela. Exato. Ela já está ali se desmanchando, então é fácil, você vai lá e entrega qualquer coisa para ela. E a igreja dá aquele movimento, que Deus falou. Então a gente vê, às vezes a gente olhando de fora e vê que isso acontece. Sim. E é muito triste isso. É, né? mas quando a pessoa pega e nega no vídeo, não é isso não se emociona tão fácil. Né? Exatamente. Eu Não conheço um amigo meu, ele estava em Palma Sola antigamente, e um pregador lá virou para ele
Deus vai te dar o caminhão que tu tá pedindo. Eu nunca pedi caminhão pra Deus. Acabou com o pregador. É que as pessoas têm vergonha também, né? Ele ficava, não, ela já acaba ficando quieta, só que nunca mais volta. Eu tive uma experiência uns tempos atrás sobre bem isso aí. Tipo, quando Deus fala comigo, eu sei quando Deus tá falando comigo. Discernimento. Né, porque Deus fala nos mínimos detalhes, fala os projetos, fala os planos, e eu sei que é de Deus. Mas há um tempo atrás eu recebi uma mensagem numa igreja, mas aquilo não mexeu nada comigo, assim. Eu baixei minha cabeça, não tive... Eu perdi as contas de quantas vezes Deus falou comigo. E todas as vezes que Deus falou comigo, eu sou um bebezão, né? Me desmancha em chorar, né? Porque Deus falou, eu não consigo me conter quando Deus fala comigo. Deus. Mas nessa vez, essa oportunidade, eu tava que nem uma pedra de gelo sentado assim. Eu disse: não, Deus, se for mesmo, se for de ti, Senhor, eu quero que você use o fulano lá que nunca me viu na vida e vai revelar. Entende? Não que eu duvidei, mas não senti aquele, sabe? Não deu aquele fogo assim que eu me desmanchei a chorar porque eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Verdade. Mas foi uma vez só. Né? Pô, mas tu tem que estar, né, falando nessa parte, tu tem que dar uma intimidade com Deus. Um conhecimento. Não, porque assim, cara, pra você chegar, que nem o Alito falou, nos mínimos detalhes. Porque a gente já vê pessoas muito próximas, até nós mesmos, a pessoa chegar assim, tu nunca viu ela falar, no tal dia, tu tava assim no teu carro, tu tava escutando isso. Nossa. Isso aqui, assim, ó, na verdade, isso aqui não é profecia, isso aqui é o dom do conhecimento, que se chama revelação, né? Deus revela o que já aconteceu e o que está acontecendo. Profético é o que não aconteceu ainda. Sim. Entendeu? Então, esses dias Deus falou um negócio bem interessante lá na igreja. Tem uma mulher que tu põe a mesa, arruma a mesa em casa, e tu põe o prato, os talheres do teu filho, só que teu filho foi. Nossa. Teu filho saiu de casa e saiu da presença de Deus. E tu põe lá, e quando tu recolhe a louça, tu recolhe chorando. E tu tem uma cara, foi muito forte. E e tem um rádio que tu ouve música que era para te agradar, mas tu chora pela música, que era hino, com certeza, né? Só que Deus vai trazer de volta. E o prato vai ser usado e a música vai ser com alegria. Cara, deu 4 dias, a mulher, pá! Tá entendendo? As coisas loucas, né? Coisa doida. E assim, é muito o distinguir a voz de Deus. Como é que o pastor como é que se sente? chega isso? Eu digo, não como é que chega, mas como é que se sente assim? Cara, na verdade, assim, Deus aquilo vem no coração da gente, né? Assim, tá, diz isso. E quando tu vê, tem coisa que tu, depois que tu, tem muito, não vou mentir pra vocês, tem coisa que às vezes, depois que tu fala assim, o que eu falei? Só que tu sabe que não vem de ti. Entendeu? Tu sabe que não vem de ti. Mas é um negócio que fica forte em você. Muito forte, muito forte. Que mexe contigo, né, cara? Que quebra, assim. E outra, parece que não tem como te segurar. É que nem uma champanhe, né? Tu sacudir a coca que deu no olho do vizinho ali, né? Expira, né, cara? Quando vê, saiu, né? Coisa forte. O pastor Ed, o Cabral, ele contou pra nós também que teve uma experiência assim, que ele entregou, ele veio e ele entregou. Só que no final da mensagem ele comentou com a esposa dele e pediu, eu tinha que ter entregado, eu não entreguei. Ela falou, não, mas você falou, você entregou? Sim. E diz ele que até hoje ele não lembra de ter entregue isso e... Aconteceu muitas vezes assim, pastor, lembra da vez que tu falou isso, que Deus te usou pra... Não lembro. E não lembro mesmo, cara. Sim. Eu não me lembro nem de quem que é. Não, mas tá no lugar. Não sei, cara, não sei, não lembro. É doido o negócio, sabe? Não, mas eu digo, o sentimento de que nem essa mulher, né? Porque essa revelação. Cara, como é que depois ela vem e fala, não, é isso, não dá um... Meu Deus, nossa. Deus. Não, dá um alívio. Dá um alívio. Eu queria pedir outra coisa pro pastor, que já que a gente entrou nessas... A gente tem bastante pesada nova, né? A gente... cresceu, se criou dentro da igreja, mas muitas coisas a gente não aprendeu, né? Não sei se faltou atenção para aprender ou o que aconteceu,
mas a gente tem bastante dúvida, porque vai chegando na nossa vida isso e a gente tem dúvida. Sim, Né? O batismo com o Espírito Santo, de quando a gente foi batizado, sim. se eu falo, não falo, será que eu tô falando de mim? Será que isso é de Deus, não é? Quando que eu posso falar? E eu tenho uma curiosidade assim sobre o batismo com o Espírito Santo em pessoas que estão muito tempo dentro da igreja, que a gente conhece, pessoas que são crentes de verdade, que fazem as coisas certas, mas não conseguem chegar no batismo com o Espírito Santo. Sim, sim, sim. O que acontece? Na verdade é assim, ó, uma coisa que eu vou falar do que eu entendo por isso. Por exemplo, nós pentecostais, né? A evidência do batismo é falar em língua estranha. Sim. Certo? Aí tem a glossolalia e a xenolalia, né? Que é uma que tu fala língua que ninguém sabe o que é, que tu se edifica com Deus, e tem gente que fala línguas terrenas, né? Uma vez eu vi em Maravilha, a menina que fazia faculdade levou uma colega de faculdade para a igreja num evento, e tinha um irmãozinho daqueles que falava mais língua estranha que língua portuguesa, né? E a cadeira que sobrou era no lado dele, e o pastor se apavorou, né? E aí sentou a menina lá e o menino levantou e falou em língua estranha e sentou. Daí essa moça olhou para ele. Depois ele levantou de novo e falou em língua estranha e sentou. A moça olhou já arregalado o olho. A terceira vez o pastor chamou ela, né? 3 vezes. Chamou ela, disse assim, ó, chamou a filha, disse, arruma um lugar, moça, senta aqui, ó. Aqui fica ruim para ti. Disse, não, pastor, não. Esse cidadão aí, ele fala em alemão e fala em grego e fala em francês? Não, mas nem português ele sabe falar direito. Não, que a primeira vez que ele levantou, ele falou em grego, ele falou em alemão, que Deus tinha me trazido à casa dele porque queria revelar, fazer eu conhecer ele. Nossa. A segunda vez ele falou em grego. Olha que interessante. A segunda vez ele falou em grego, disse assim, que Deus tinha projetos para livrar minha alma do inferno. Meu Deus. E o terceiro falou em alemão. Alemão. Alemão, francês e alemão, grego e francês. Eu sei que grego está no meio. A última disse assim, porque Deus tinha trazido ela ali para ela conhecer Deus e para ela começar uma caminhada que seria longa e que Deus seria com ela. E assim, eu não quero sair de perto desse cara aqui. Você compreendeu? Então, é isso que Deus faz, entendeu? Por exemplo, se tu olhar para Atos 2, tinha 16 pessoas de 16 nações na festa do Pentecostes. E a Bíblia diz que Pedro discursava, que Pedro não pregou. Pedro contou o que tinha acontecido. Pode ler o que Pedro falou. Aconteceu isso. Isso aqui o que está acontecendo, que foi predito pelo profeta Joel, que os novos profetizarão, os velhos terão visões e tal, o Espírito do Senhor desceria sobre toda a carne. O Pedro não pregou, ele contou a história. E no final, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Então, assim, as pessoas, a Bíblia diz que cada um compreendia na sua língua. Você compreendeu? Meu Deus. Imaginou, cara? Lá nós temos a comunidade de haitianos no domingo de manhã. Eu só sei dizer bom dia, Beniu e mon ami, meu amigo, e Deus te abençoe. Entendeu? Aí eu prego lá, alguém traduz, que muitos deles não falam em português, né? Então, se eles me xingar ou eles me dizer que eu sou a coisinha mais linda do mundo, eu não entendo nada. Só que ali, cara, de 16 nações, cada um compreendia na sua língua. Entendeu? Então, olha que isso aqui é coisa de Deus. Terminando a tua pergunta. A gente vê assim, por exemplo, tem pessoas que eu entendo assim, o falar em língua estranha, certo? Vou achar a palavra aqui. Digamos assim, é uma referência, ou é uma evidência. Evidência que tu foi batizado, tá? Porém, eu falo por mim. Muitas vezes eu buscava muito o batismo do Espírito Santo, buscava muito, jejuava, ficava 3 dias jejuando, sabe? Trabalhando pesado ali, né? Mas assim,
Cara, muitas vezes assim, eu via uns caras que andavam comigo, que eram picareta, levado à breca, não consagravam, e Jesus batizava sempre falando em língua estranha. Cara, assim, mas o que que eu tenho? Eu me preocupava, né? O que que deu comigo, tia? Que eu queria também, só que eu me quebrantava e chorava e caía no chão e me ajoelhava. Aí, esse Anildo Zanardi que eu falei, o dia que houve o mover mesmo, ele falou assim, Edson, Jesus, Jesus já te batizou. Tá Só que, enjoado, né? só que tu não entendia. Olha que interessante. E uma coisa que ele diz assim, ó, tem muita gente que pensa que a evidência de língua estranha é como tu acelerar uma motosserra. Brrr. Não, tu tem que falar. E eu vinha na minha cabeça, vinha a língua, só que eu não falava, que eu pensava que tinha que ser um negócio sobrenatural. Eu disse, não, cara. E o interessante é que quando Paulo diz assim que o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, ele tem uma comunhão tão estreita com Deus. Por exemplo, orar em línguas, né? Orar em línguas. O diabo não entende. Não. Só que o teu quebrantamento com Deus, Deus vai lá e cata aquilo tudo, rapaz, que tu nem sabe o que está dizendo ali, mas aquilo é uma adoração extraordinária para Deus, que tu chora, mas eu tô chorando tu tá chorando porque o que tu tá enviando de material para Deus, cara, Deus é recíproca, né? Ele tá mandando de volta, entendeu? E aquela outra questão, né? Quando Deus nos dá dons de interpretar línguas estranhas, aí é diferente, né? Aí é diferente, né? A primeira vez que isso aconteceu, alguém se levantou em profecia e eu entendi 3 palavras. Só que as 3 palavras valeu. Ele falou. Só que 3 palavras Deus me deu interpretação. Ó, daí depois que eles botou lá, que ele falou, ó, Deus mandou falar isso e isso. E aquilo que Deus revelou para mim, as 3 palavras, era para alguém que veio chorando, entendeu? Só aquilo já resolvia, né? Entendeu? Então, Deus tem um jeito dele fazer. Esses dias tem uma irmã lá, a irmã Neiva, veio para frente na hora da oração. E aí ela falou em língua estranha, assim. E me lembro até agora, assim, que Deus, aquilo que ela falou, uma frase, assim, Deus disse assim, eu sempre quis falar contigo de frente e quando eu quero falar contigo, tu vira as costas para mim. Nossa. Eu falei, ó, gente, Deus falou assim, sempre quis falar contigo de frente e quando eu vou falar contigo, tu vira as costas para mim. Ah, já deu lá, já. Deu. Amém, glória a Deus. Não precisa estardalhaço, entendeu? É interessante, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. E daqui a 10 anos, quanto mais firme a gente ficar, mais experiências, mais conteúdo da parte de Deus a gente vai ter para crescer, né? Para desenvolver. Só te pedir uma coisa. Eu acho que foi até nas outras vezes lá no outro pódio, acho que foi a gente comentou junto com o Michael. Ou a gente entrou num assunto parecido. Porque a gente é batizado, beleza? A gente ora em línguas. Uma coisa que eu não sei se foi nós que comentamos ou ele, é que o Espírito Santo chega fazendo barulho, mas ele sai em silêncio. Ou seja, no caso, na questão de falar em línguas. Porque muitas vezes a gente, como o pastor falou, Deus entrega porque é um dom. Sim. Querendo ou não, Deus entrega, mas ele não retira. E não te torna mais crente do que os outros. Mas eu digo na questão assim, você beleza, você recebeu o batismo, você, entendeu? O pastor falou, o cara lá é um picareta e continua falando em línguas. Sim, e ele acha que tá na verdade, assim, exatamente, aquilo, digamos assim, aquilo que Deus te deu, eu entendo que mesmo que tu erre, que tu não valorize aquilo que Deus te deu, porque muita gente não valoriza, a grande maioria não valoriza, né, cara? Grande maioria não valoriza. Ele eu tenho, pronto. Aquela hora que pede a quem é batizado. Amém, glória a Deus, tá? Entendeu? Mas faz meio ano que não fala. Exato. E outra, alguns são tipo papagaio de pirata, né? Fala, pronto, mas entendeu? Só que o que acontece? Não vou dizer a emoção, e é uma emoção também, né? Quando a gente é tocado pelo Senhor, né? Por exemplo, a gente está sempre correndo, cara. Eu
Eu tenho alguns 2 velhos aqui, muito velhos. Um chamava Paulo, depois eu passo para vocês aqui. Paulo, esqueci o nome dele. Que eu me alimento muito daquilo que eles pregam. Então, assim, eu tenho algumas fontes, homens de Deus, a pastora Tânia Teresa, não sei se você já ouviu falar dela. Tânia Teresa é uma senhora de 80 anos, juíza, aposentada, cheia de Deus. O mundo espiritual é tremendo. Então eu aprendo muito com ela. E eu tô lá, às vezes, tomando banho, boto o celular lá, e tô lá eu chorando, tipo um bezerro desmamado lá, sentindo a graça de Deus. Falo em língua estranha. Amém. Por quê? Porque Deus está me alimentando, entendeu? Então, o que Deus quer, o estreitamento, sabe? Por exemplo, se eu tiver essa xícara aqui, vou usar a minha aqui, tem café e já esfriou. Deus quer dar para ele, tá? Qual é que é melhor? Eu vou dar para você, para tu passar pro Hélito, pro Hélito passar pro Júnior. Nesse caminho pode derramar, pode escorregar da mão. Agora, se o Júnior estiver bem pertinho aqui, pega aqui, negão. Entendeu? O que Deus quer é isso. Quanto mais proximidade a gente tiver do Senhor, Mais as fácil coisas de pra Deus. entregar. Porque, olha que interessante, Jesus falou assim: eu te dou graças, Pai, porque tu escondesse essas coisas dos sábios e entendidos e revelasse aos pequenos, né? Então, nós não precisamos, quando nós nos aproximamos do Senhor com coração fiel, né? Digamos, com súplica, podemos assim dizer, o Senhor revela as coisas que Ele quer revelar, Ele não é obrigado a revelar tudo. Sabe disso, entendeu? Então, esse aqui, o Wellington, isso aqui eu vou revelar para o Wellington. O que ele revelar para você, às vezes, não é a mesma coisa. Ele tem algo para ti nessa área aqui que te leva para um caminho que ele preparou para você ser útil para ele. Sim. Ele não joga farofa no ventilador. Ele sempre tem propósito, né? E é isso que a gente tem que compreender. O grande problema é que muitas pessoas, não, eu recebi isso, agora eu sou o cara, né? Esses dias eu ouvi um podcast aí de um cidadão bem famoso, até teve aqui no Conquiste. Ele trouxe um cara, entrevistou o cara, mas só ele falou. Entendeu? O cara ficou assim. Baita entrevista. Entendeu? Porque eu. Aí quando eu tenho que se cresce cuidar. demais. Tem que se cuidar, né, meu irmão? Tem que se cuidar. Nós tivemos uma experiência uns dias atrás, né? Que veio um pregador lá na igreja, um pastor aqui de Chapecó. E ele mandou eu descer na frente do altar ali, eu e minha esposa, e ele entregou algo de Deus, né, pra mim. Sim. E enquanto ele entregava aquilo pra mim, na minha cabeça vinha o Brendo. Uhum. Vinha o Brendo. Vinha o Brendo. E tudo que Deus falou pra mim, Deus dizia assim, agora tu fala pra ele. Legal. E eu cheguei e sentei, nós estávamos sentados lá em cima, e eu sim. sentei do lado, bati na perna e falei, ó, Brendo, o que Deus falou pra mim é pra você a mesma coisa. E ele, Eu dei risada, falei, não vem jogar pra mim, não. não vem jogar pra mim, ministério é você, né? Eu não. Mas Não, mas acabou essa- o culto, Deus usou uma pessoa lá na igreja e apontou o dedo pra ele e disse, ó, Minha aquilo que sogra Deus dele. falou pra ele. Aqui tem Deus falou pra a você. tia das nossas esposas e mãe e Sim, tal, sim. cara. Aquelas irmãs se ela você te olhar com mais de 13 minutos, só pode baixar a cabeça e se esperar. Quando tá Claro te que- encarando, ó, vaza. É bom, né, cara? É bom. E outras coisas, assim, as coisas de Deus, eu sempre digo. Deus, quando é profético, Deus promete. Tem possibilidade de não acontecer. Como, Edson? Quando nós não se colocar para cumprir aquilo que ele chamou. Entendeu? Lá em O próximo passo. Porto Alegre, uma vez eu tinha uma loja de material de construção. E aí chegou um caminhão de madeira do Mato Grosso para descarregar. E eu fui num menino lá. Só, cara, tu não quer trabalhar lá para. Te pago por dia aí para ajudar a descarregar? Pesar 30 cúbicos de madeira, né, cara? Aí ele falou, não, seu Edson. Eu tinha visto ele na igreja uma vez, musculosão, dado de camisa regata, bombadão, negãozão, assim. Aí diz ele, não, seu Edson, eu não vou porque eu fui numa igreja aí do pastor fulano e tal, e Deus usou ele para dizer que eu vou ser muito rico. Ah, pronto. Já tá Mas quebrando. não. Tchau. Então, assim, e olha que interessante, né? Quanta gente assim, né, cara? Por exemplo, Deus promete, ou ele se emociona com mensagens, com palavras e tal, né?
E aquilo para ele é suficiente, mas ele não faz nada para aquilo acontecer. Você compreendeu? Eu tenho muita coisa assim que eu sou meio de protelar, muita coisa. E muita coisa agora eu tô começando assim, cara, olha só, eu já tô com 55, entendeu? Tá, não é a minha idade. Moisés começou o ministério com 80, entendeu? Só que assim, não é a idade, é como quando eu tiver 60 ou 70, mas assim, tem coisa que é para fazer, cara. E quanto mais tu esperar, é pior, certo? Por exemplo, tem coisa que a igreja precisa de organizar isso aqui. Pá, eu vou sentar e vamos resolver esse negócio aqui, o que vocês acham e tal. Sentamos, tomamos um café, um chimarrão, organizamos. Vamos experimentar, vamos. Mas aí não deu certo. Porque a gente tem muita coisa que a gente faz assim, né? Na emoção, no ímpeto, né? E tem muita coisa que a gente precisa orar, cara. A gente precisa orar. E tem coisa que outra, não vou. Ah, Senhor, eu vou orar 3 dias. Não, Deus não é obrigado. Entendeu? E outra coisa, tem coisa que não precisa nem orar. Tem coisa que tu tem que fazer e acabou a bagunça, né? Então, essas coisas a gente tem que ter sensibilidade de Deus. Quando o Espírito Santo chamou Filipe lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6, se eu não me engano. 8:6, é. A Bíblia diz que Filipe estava em Jope, né? Filipe o evangelista. E a multidão era unânime com ele, vendo os sinais e prodígios que Deus operava através dele. Quer dizer, se o Filipe, naquele fulgor da graça de Deus, estivesse em Chapecó hoje, a igreja dele era mais cheia. Porque tinha milagres, tinha cura, tinha libertação, tinha profecia, interpretação, tinha tudo. Era completinho. Quem sabe a banda não fosse boa, as cadeiras não fossem estofadas, o telão não era de alta definição, era um data show daqueles podres, né? Mas, entendeu? Mas a população, a multidão era com ele. E dentro desse prisma, o Espírito Santo fala com ele. Vai para o caminho de Gaza que está deserto. Né? E o que ele faz? Não, senhor, manda outro, porque aqui tá bombando o negócio. Não, ele largou, mas não, ele foi. Ele era obediente a Deus. Sim. Entendeu? Então ele deixou o fervo ali, a multidão apertando ele e vazou para Gaza. Dava 42 quilômetros, né? Caminho de Gaza, ele vai lá, ele não entendeu, mas ele foi. Aí que ele viu o eunuco lá, que tinha o cocheiro, o cara pilotando os cavalos, e ele sentado com o tablet, né? Que era desenrolando aqui e enrolando aqui, né? Lendo o profeta Isaías, que dava de 35 a 40 e poucos quilos, né? Um pergaminho daquele, com tudo aquilo. Então ele tinha que... Cara, era ruim o troço. Era tipo 2 pauzão de macarrão. Tu tocava aqui enrolando e soltava desenrolando. Era que nem nós fazer aqui, né? É um pouquinho mais difícil. Entendeu? Então, olha só. Ele lendo lá, e o Filipe corre, alcança ele, os cavalos lá, no mínimo 4 cavalos puxavam, né? E era 4 emparelhados assim, não era 2 e 2, né? Então era tipo uma biga de guerra, né? E ele lê, tá entendendo o que tu tá lendo? Como que eu vou entender se ninguém não tem quem me explica? Aí ele pulou na carroça, né? Entendeu? Ele saltou dentro e começou a explicar. Quando o cara entendeu, aí o cara pergunta, o que me impede de ser batizado? Nada, tu crê no Senhor Jesus? Creio. Então, aí tinha alguma água, lá não tinha rio. Aí para outros que só crê no batismo em rio, né? Batizar é afundar, não é? Se a água é corrente ou é parada. Lá não tem rio naquela região. Tinha alguma água, era uma cacimba lá, um poço lá, um buraco cheio d'água que choveu, sei lá. Bolhou o negão lá dentro. E era negão mesmo, né? Que era da Etiópia. Né? Mas acho que a questão do batismo aí também vai da pessoa, né? Mudar depois, porque você é um ato. Né? Vai descer, vai voltar. É o que a gente fala, né? Você não vai voltar uma pessoa transformada, vai esquecer do teu passado. Viu? Vai começar... o Spurgeon, eu li um livro do Spurgeon, ele falou um negócio interessante. Ele falou assim que ele pensava que quando ele aceitasse o Senhor e fosse batizado, todos os problemas estariam resolvidos. Isso que eles são da linha calvinista que crê na predestinação, né, cara? Coitado, entendeu? Né? Então é uma outra visão, né? Se tu escutar Augusto Nicodemos, até o Hernandes Dias Lopes, eles têm aquela visão assim, né? Por aqui, por aqui, por aqui, Deus vai dar um jeito e tal, e tal, e tal. Mas o Spurgeon diz assim, que ele pensava que tá tudo resolvido. Só que daí que ele foi ver que os problemas dele tinham começado, aquela hora. Que, até então o que ele fazia não... A partir do mergulhar e sair de volta,
que ele foi entender isso aqui agora, cara, veio para me lascar, veio para me tirar da presença, isso aqui veio para me condenar. Você compreendeu? Esse é o problema, né, meu irmão? E nós temos que sobreviver dentro desse prisma, né? E no batismo tem casos e casos, né? Pessoas e pessoas. É como a gente falou antes. O batismo com o Espírito Santo, né? Tem pessoas que elas são batizadas, que elas descem as águas. E na hora do batismo ela desce, quando ela sobe, ela já sobe falando em línguas. É isso aí. Então ela queria muito aquilo. Exato. Já tomou a decisão de mudar de vida. Exatamente. Então ela já foi preparada para mudar de vida. Aquilo para ela significou muito. Como tem pessoas que descem as águas e levantam do mesmo jeito e dizem, agora aos poucos eu vou mudar a minha vida. E outros nunca mudam. Sai aos poucos eu vou largar o meu cigarrinho, vou largar a minha bebida, aos poucos eu vou fazer isso. E tem pessoas que toma a decisão e se batiza mesmo, né? e não quer mais saber, né? Exatamente, bem desse jeito, bem assim. Casos e casos, né? Não, mas é interessante a gente tocar nesses assuntos, porque a gente vê, né, dentro, fora da igreja, o pessoal também, porque a gente fala que tem muitas pessoas que são batizadas em águas, né, receberam o batismo, mas não estão na igreja. Por exemplo, olha só, 2 casos, um bíblico. Quando Paulo e Silas lá estavam presos e apanharam que nem galinha para largar o choco lá, que nem os gaúchos, né? E olha que interessante, eles estavam no tronco. O tronco era uma peça de madeira, tá? Com o buraco dos tornozelos aqui de 2 e de 2. Então eles ficavam assim, com as costas toda lenhada do chicote, do açoite, no chão, do piso, né? E os pés erguidos, não pendurados, assim, com as costas no chão e os pés mais alto. Tá? Esse era o tronco. Então o tronco não é que nem o de gado que tu prende pelo pescoço. O tronco era a canela do cidadão, né? Por exemplo, lá 60 centímetros de altura e as costonas toda riscada de chicote, esfregando no chão, sangrando e coisa e tal. Quando eles começaram a cantar meio perto da meia-noite, é Atos 16, né? Começaram a cantar os dois. Quem sabe aquela voz meio trêmula de dor, né? A dor ensina a gemer, que do outro, né? A Bíblia diz que houve um terremoto e as celas se abriram e o carcereiro queria se suicidar, porque era vida por vida. Se tu fosse encarregado de cuidar dele e ele fugisse, é tu que se lascava. Era a política dos romanos, né? E ele, eu vou me matar, porque senão amanhã eu vou estar pendurado aí, vou passar vergonha. E o Paulo não faz isso. Estão todos aqui. Disse, varões, o que é necessário fazer? Aí o Paulo, ele não pediu, o que é necessário fazer para ser salvo, mas eu entendo que o carcereiro está dizendo assim, ser salvo dos romanos, que iam matar ele, né? Daí o Paulo, crendo no Senhor Jesus, será salvo da tua casa. Ele levou eles para casa, curaram, passaram o medicamento nas feridas, ficaram até perto do clarear do dia quando ele levou ele de volta e botou todo mundo no lugarzinho ali. E a Bíblia diz que eles foram batizados lá. Não em águas, no Espírito. Então o cara que queria se suicidar antes, que não conhecia Deus, que a família não conhecia, e a ida de Paulo e Silas lá mudou a história deles, né, cara? E eles foram batizados. Você entendeu? Isso é uma bíblica. Outra, meu cunhado, o Davi, depois eu vou mandar o link do podcast para ele também. O Davi, ele começou a ir na igreja, o pai do meu cunhado era mecânico de avião, de motor de avião, ele, na época da Varing, né? Então ele morava em Porto Alegre, eles tiravam o motor e faziam revisão, ele era mecânico lá. E ele criou a família muito, muito educados, a família muito educada, assim, né? Com visão, com estrutura. Inclusive ele, na época a faculdade, ele não conseguia pagar para todo mundo, tinha 3 filhos e 2 filhas. Ele optou por pagar a faculdade para as filhas. Por quê? Porque ela não sabia com quem as filhas iam casar. Entendeu? Se elas casar com gente boa, benção. E se ela casar com os tranqueiras, pelo menos elas têm faculdade para ganhar e manter a vida delas. Sim. E infelizmente as duas se separaram, né? Então elas que se mantêm, né? Mas o Davi começou a ir na igreja. E eles eram muito educados, e ele começou a falar de Jesus pro pai dele, que ficou doente com 63 anos, eu acho. Começou a falar de Jesus, e um dia o pai dele disse assim, eu queria saber sobre o Espírito Santo. E ele não era crente, ele nunca levantou a mão para Jesus, nunca, né? E acamadão, assim, já ruinzão, cada vez pior, com a doença que o médico desenganou, né?
E o Davi comprou um livro chamado Cura Interior, e deu para ele começou a falar muito sobre o Espírito Santo, né? Que cura e tal e tal. E ele começou a ler o livro e só falava do livro, só falava do Espírito Santo, né? E o dia que ele passou muito mal, assim, o médico mandou chamar os familiares, que ele estava no final da história dele, lúcido e falando, né? Tava todo mundo ao redor da cama dele, do quarto, já assim, com uma despedida, né? Ele disse assim, eu tô vendo anjos, ele, e eu amo o Espírito Santo. E começou a falar em língua estranha e morreu. Nossa. Entendeu? Ele nunca foi na igreja de crente, ele nunca se batizou em águas, ele nunca, eu aceito Jesus. Mas ele tinha no coração dele, e nunca ninguém falou da cursinho, porque tem igreja dando curso de língua estranha aí, né? Sim. Diga bala, bala 10 vezes, aí bala, ó, tá batizado. Olha o certificado. Tá aqui, entendeu? Olha que interessante, e ele morreu falando em língua estranha. E aí, o que tu tem pra dizer disso? Cara, a salvação é um mistério, o reino de Deus é um mistério. A gente, Isso é uma loucura, às vezes né? tu fica coando mosquito, engolindo camelo, muitas vezes, né, cara? Você compreendeu? Não, mas é isso que a gente vive, né? Eu, sei lá, cada um tem um direcionamento, mas é uma coisa bem... Exato. É ao mesmo tempo simples, mas complexo. Complexo, claro, né, cara? É, Uma vez eu fiz um seminário lá em Porto Alegre também, eu morei 2 anos lá. Um pastor de 88 anos, era 55 anos que ele era pastor. Olha só, velhinho. Mas a cabeça do velho era um relógio suíço, né, cara? Funcionava que era um capricho. E ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: ser crente é simples, servir a Jesus é simples, viver a palavra é simples, porque tu não é burro, ele dizia assim, tu tem a Bíblia, cara. Procura aqui o que tu acha que aqui tu tá errado em relação aqui, muda. É simples. Entendeu? É que nem, tem uma preferencial aqui, tu tem que esperar para tu entrar. Não, eu vou entrar em nome de Jesus, se lascou, a culpa é tua. Entendeu? E tem muita gente fazendo isso em nome de Jesus, se lascando, né? Aí ele falou assim, tudo é simples, tá? A salvação é simples, a palavra é simples, cara. Olha o que Jesus ensinava é simples de ser compreendido, não é complexo. Daí ele falou assim, porém, hoje tem um monte de gente que nós falamos no começo do programa aqui da nossa entrevista, que complicam tudo para valorizar a profissão. Ele falou. E é uma grande verdade, né? Se tu começa a seguir, ver mensagens desses que estão aparecendo aí, cada um deles está trazendo uma nova visão que ninguém até hoje conseguiu descobrir. Esse dia tinha um lá falando que, cara, nem me lembro, estava assistindo lá no Jesuscope lá do Douglas Gonçalves, né? Até a carinha parecida com essa ali, né? O cara falando umas coisas loucas assim, umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Daí por isso que a Bíblia diz assim, ó, o meu povo perece por falta de entendimento, né? Por não conhecer as Escrituras. Então nós temos aqui o GPS para nós ir para o céu e nós muitas vezes ficamos seguindo. é mais fácil, né? Parece ser mais fácil. Voltamos para a bússola, né? No mapa. O mapa, exatamente, né? Pastor, gostaria de fazer um pedido para ti, para nós terminar aqui. Tem alguma parte da Bíblia que você ama? Claro que toda ela, né, é Sim, importante, sim. mas algum versículo, alguma coisa, uma mensagem que você queira passar para nós aí, para nós estar Cara, encerrando? tem um texto na Bíblia, bom, tem o meu versículo, né? Que é Sim. o Amós lá, né? O 7,13, né? Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas era boiadeiro e cultivador de sicômoros, mas o Senhor me chamou de após o gado e me mandou profetizar para Israel. Eu não tinha padrinho, né? No meu ministério, Deus achou esse maluco aqui, bora, dá um jeito, arrumou e tem muita coisa para arrumar ainda. Esse é o meu versículo. Agora tem uma palavra assim, cara, que eu amo, Gálatas 6:17, se eu não me engano. 6:17. Quase não tem anotação, né? Eu tenho uns Quer passar um pouco para mim? 6:17, que fala que ninguém me inquiete. 6:17. Pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O Paulo dizendo, né? As marcas de Cristo não eram os troféus, não eram os diplomas. Ele era o Paulo. O Paulo ele era doutor
em teologia judaica, né? Ele era tipo assim, o reitor da faculdade dele chamava-se Gamaliel, ele era o cara, ele era o cara do cara do cara, né? Ele aprendeu aos pés do que tinha de melhor. Só que lá em Coríntios, assim, depois que eu conheci a palavra, eu reputei por esterco aquilo que eu aprendi. Nossa. Tá? Aquilo diz assim, ninguém me inquieta que eu traga no meu corpo as marcas de Cristo. No capítulo 11, 20 e alguma coisa para frente, aí de 2 aos Coríntios, ele fala sobre por amor ao Senhor eu sofri naufrágios, eu lutei com feras, eu me deram por morto, eu fui apedrejado tantas vezes, apanhei X de vezes. Quer dizer, se existia um cidadão que tinha marca, era o Paulo, né? Por exemplo, quando ele foi apedrejado num lugar lá, eles pararam de apedrejar porque ele tinha morrido. Ele tá morto. Dali a pouco o Paulo, era que nem esses filmes, né? Dali a pouco o Paulo não tá morto. Aí tem uma coisa que até eu acredito, assim, cara, Deus parou o fôlego dele para eles parar de quebrar ele. Entendeu? Depois volta a funcionar aí, porque a tua obra não terminou. Então, o que eu quero dizer nesse final de programação, meus irmãos, é que não existe cristianismo sem marca. Assim como a Coca-Cola é a melhor, a Liquigás é do gás, né, a Nike é do tênis, sei lá, o time melhor é o fulano, o melhor jogador é o Beltrano, entendeu? Cada um traz a sua marca, mas são marcas terrenas, né? Marcas que pessoas às vezes lutam para conseguir, que não leva a lugar nenhum, né? Por exemplo, um lutador de MMA, de boxe, pugilista e tal, ele vai lá e mete a mão no queixo do outro, derruba, ganha um cinturão de ouro, lá eu sou campeão mundial, daqui a pouco eu acho o bebedor de lavagem dele, derrubam ele, tira o cinturão, ele vai pro esquecimento, né? Cheio de Alzheimer, de tanto levar pancada na cabeça, as orelhas tudo enrolado de tanto levar pancada. Aquilo não é marca que leva a Deus. Agora, as marcas de Cristo em nós, cara, elas são hoje. Então eu vou ter que sair aqui provocando briga com os drogados para dizer que Jesus é bom e apanhar deles. Não, se tu apanhar, amém. Olha que interessante. Eu preguei esses dias sobre a Porta Formosa, né, lá do Atos 3, que o Pedro e João oraram pelo paralítico. Olha para nós, né? Tu já viu, nunca viu gente pregar e dizer assim, meu irmão, de mim não tenho nada. De mim não tenho nada. Se tu não tem nada, não vai pregar, Fedorento. Não é verdade? Se tu não tem nada, vai capinar, vai carpir. Isso tu tem que ter, meu irmão. Como é que Pedro olha para nós? Olha para nós, cara. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, meu irmão. Né? Tem uma palavra que tem aquelas palavras que mexem com a gente que fica alguns dias na mente. Né? Ele parece que se você tem a oportunidade, você vai na igreja e fala aquela palavra. Isso. Se alguém te pede alguma coisa da Bíblia, você fala aquela palavra. Exatamente, eu sou assim. Eu que tá alguns dias no meu coração é 2 Coríntios, capítulo 4, né? Paulo falando, o ministério dele, né? No versículo 1 diz assim, ó, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Aí no versículo 8 diz assim, que é o que mexeu comigo. Talvez pessoas já conhecem o versículo desde que já nasceu sabendo esse versículo. Mas a palavra diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso aí, entendeu? Um versículo pro cara levar pra vida, e cada né? processo dele tem uma marca. Cada processo desses aí deixa uma marca na gente, externa ou interna, deixa marcas, né? Nossa vida é cheia de marcas, cara. Olha que interessante. A arca, segundo os historiadores, ela por dentro ela tinha 6 vezes mais ouro que por fora. Interessante, né? Então, por dentro ela era muito mais valiosa que por fora. E assim, tem muita gente que tá tudo certinho por fora, mas por dentro é cheio de marca. É cheio de ouro, cheio de... né? E, então, essas questões, as marcas do Senhor Jesus em nós, cara, um dia nós vamos nos apresentar ante o tribunal de Cristo, tá? Para receber cada um segundo aquilo que nós fizemos. Tá, pastor, mas não é por fé? Sim, é por fé. A salvação é por fé.
Mas a fé sem obras é morta. Tiago fala isso, né? Paulo aos Efésios fala isso. A fé sem obras não tem valor. Entendeu? Então, eu falei sobre isso na igreja. Nós somos uma igreja que caminha. A igreja não é a Assembleia, a Berseba, Deus é Amor, a Quadrangular, sei lá. Lá é uma casa. Porque amanhã pode virar um bailão, como está acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países da Europa, né? Tá virando casa de shows e tal. Lá é uma casa que amanhã pode cair um raio e pegar fogo, sei lá, pode acabar e tá, e daí? Agora nós somos a Bíblia diz assim, Paulo diz assim em 1 Coríntios 3,16, porventura vocês não são habitação do Senhor? Lá na 4, ele fala assim, vocês não são templo do Espírito Santo? Tá? Então, quando nós temos o Espírito Santo em nós somos uma igreja que caminha. Tá? Então, nós marcamos pessoas. Nós somos chamados para isso. Ser uma carta escrita e lida, estou olhando para o Wellington, estou olhando para o Brendo, né? Estou olhando para vocês dois, não sei onde que vocês moram, mas os vizinhos de vocês olham para vocês. Tá? Olham para o que vocês fazem, olham para o que vocês falam, olham para o que vocês, no dia a dia de vocês, para onde vocês vão, vocês caminham, tal. As pessoas olham para o Edson, né? No meu lado de cima tem uma revenda de carro, no lado de baixo tem uma metalúrgica, atrás tem um vizinho. Ô vizinho, como é que você tá? Ô, beleza e tal. Já convidei esse para ir na igreja. Não foi ninguém até hoje, mas eu fiz a minha parte. Entenderam? A gente, quando nós somos uma carta lida e o conteúdo daquilo que nós produzimos tiver essência de Deus, né? O Paulo dizia, ninguém me inquieta. Não venha querer estragar o que eu estou sentindo. Entendeu? Isso é interessantíssimo. Não venha querer botar gosto ruim aqui. É eu e Deus, cara. Eu conheço ele. Paulo dizia assim. E a palavra diz assim, Oséias 6:2, né? 6:3, assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu conheci, isso aqui é uma xícara, tá? Mas eu posso conhecer mais, eu posso conhecer o que tem dentro, eu posso conhecer quem produziu, quem cuida, quem lava, entendeu? Isso é de Deus, tá? Não parar, é caminhar, é entender o propósito, é saber assim que eu não vou ficar para semente. E outra, se Deus quiser me dar alguma coisa a mais, amém. Se Ele não quiser me dar e me manter só na porção acostumada de Provérbios 30, eu vou continuar do mesmo jeito, meu irmão. Tá? Eu não estou reivindicando nada. Eu nunca botei Jesus contra a parede, que Deus me guarde disso. Senhor, eu exijo que tu faz isso. Sim, porque nunca, mano. Nunca. Um dia um maluco chegou lá na igreja, nós estávamos botando forro na Berseba lá. Até inclusive vocês vão lá ver, vai ficar bonito. Ficou bonito. Vou chamar vocês pra lá. Eu comprei 2 sacos de bergamota, né, de coisa lá, e o cara não sei onde é que era. Mas parecia que fazia 2 dias que não comia, se atacou naquilo e só faltava comer com casca. Disse, que doido esse cara. Daí a pouco ele engolindo com semente e tudo. Ele olhou pra mim. Deus me mostra que tu mora pra cá, que era pro lado que eu morava. Só que Deus vai te dar um terreno pra cá. Já Deus me deu. Consegui, vendi meu carro, ajeitamos lá e ajeitado daqui dali. Comprei um terreno. E assim, e falou até o jeito da casa. Então o projeto já está pronto. Entendeu? Agora só falta construir. Não sei como. Mas se Deus prometeu, negão, eu vou. Eu acho que eu vou estar perdendo o sono porque não comecei essa semana, o mês que vem. Não. Eu estou dentro da vontade de Deus. Estou fazendo as coisas para Deus. Estou ganhando meu pão para sustentar minha família. Sim. Pagando meu aluguel. Tendo meu nome limpo, né? E lutando. Isso aqui não me preocupa. Isso nunca me preocupou. Entendeu? A questão é assim, o cuidado do Senhor sobre a minha vida, que a minha fidelidade é primordial para que isso aconteça. Eu vivo isso. Amém? Amém. Então é isso aí, pastor. Te agradecer mais uma vez. Alegria nossa. Vai voltar aí, com certeza. Em nome de Jesus. Temos sempre... Cada vez que vem uma história nova, mas Deus continue te abençoando. É uma bênção, é bom conversar contigo. Amém. Pela sabedoria, por esse cuidado que Deus tem contigo, você demonstra isso também. É interessante, né, que as pessoas escutem
que coloquem em prática o que elas escutam aqui também, né? E que realmente tenham também, até a gente tira para nós aqui, né? Ter esse cuidado com o relacionamento realmente com Deus, né? Verdade. Porque a gente se preocupa quando recebe algo de Deus, já pensa, tá, e como é que isso vai acontecer e tal, e aquilo fica Não no podemos coração, né? Como Fica... eu vou fazer, que mas eu não tenho é que fazer você que que tem que fazer. Exato. Outra Então- coisa que eu quero deixar para vocês dois, no caso, e para quem está ouvindo. Tu não precisa, digamos assim, tem uns graus eclesiásticos que as pessoas inventam, né? Que eu para ser, eu para poder, para fazer, eu tenho que estar. Não precisa nada disso. Não precisa. Você tem que se disponibilizar para Deus, né? Eu estava falando do Felipe, tá? E o Felipe tinha algumas coisas que ele fez. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve sensibilidade de entender que foi Deus que falou. Sim. É o que você falou antes. Isso aqui eu entendi que foi Deus, isso aqui eu entendi que não foi Deus, eu não senti. Isso é sensibilidade de Deus. Deus dá isso pra gente. Segundo, é disponibilidade. Vocês entenderam? Quanta gente com chamado que não se disponibiliza. Então o tempo passa, como eu falei, passa muito rápido. Então, se disponibilizar. E por último, e não menos importante, ter iniciativa. Sensibilidade, disponibilidade e iniciativa. Quando a gente começou lá, que alugamos lá no EFAP, alguns dos nossos irmãos da liderança, cara, eu vou só na fé do pastor Edson. Porque hoje você nós falando assim, cara, como Deus é olhando assim, como Deus é bom, né? Pois é, cara, e não foi pesado para ninguém, foi fácil. É iniciativa. Começar, entendeu? Então, essas coisas não precisa atingir um patamar. Seja você em Deus. Sim. Seja você no teu chamado, seja você no propósito, não refugue a carga, não negue a canga, que nem eu falei antes, e caminha com Cristo. E o resto, o mais ele tudo fará, é a promessa dele, né? Amém? Amém. Amém. É isso aí. Você que está nos assistindo até agora, muito obrigado também por nos acompanhar. Que você possa compartilhar essas mensagens, que você seja tocado também, que você fique curioso para também querer sentir isso, né? Como a gente fica, a gente faz as perguntas aqui porque a gente também quer sentir, sabe? Amém, amém. A gente não tem uma longa caminhada com Deus, mas a gente aprende que é possível sim viver muita coisa com Ele, Glória se a a gente Deus. tiver disponível e tiver atitude aí, né? Então, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Amém. E estamos devendo já, na verdade, 2 visitas, né? Glória a Lembrando Deus. da outra vez lá, foi convidado. E agora mais uma. E o café na casa também, Então, né? isso. E o café é medroso. Eu não quero café sozinho. Né? Eu também quero agradecer o pastor, né? Pelo pastor ter a disponibilidade de vir aqui, né? Pra gente bater um papo, né? Amém. E se a gente... Vamos cortar porque já tá meio grande o vídeo, mas se a gente quisesse, eu tenho certeza que nós ia virar a noite aí, Virar. conversando, porque assunto tem, né? Amém. A gente gosta de falar um pouco também, né, Breno? Então, assunto tem. Amém. E eu quero agradecer o pastor ter vindo aí e a gente já se sente amigo, né? O Verdade. pastor chegou ali Comunhão. já, meu Deus, que saudade que eu tinha de vocês, né? E a gente conversou 1 ano atrás. É Praticamente. comunhão, é comunhão. Então a gente se sente bem também Amém. com o pastor. Então eu, do meu coração mesmo, quero agradecer e é tão bom a gente que é piazada nova, assim, tão novo a gente não é, né? Uns tá ficando meio careca já, mas ó, tem um que deu risada lá atrás. Lá. O chapéu foi, né? Mas a gente sempre tem que ouvir quem tem mais experiência que nós. E sempre tem algo para aprender. Não importa, eu digo assim, ó, não importa se eu faz 29 anos que tô na igreja, cresci dentro da igreja. Não importa esse tempo, não importa se o Breno tem 7, 8 anos de crente. Verdade. Não importa se alguém que está ouvindo aceitou Jesus semana passada. O que importa é a intimidade com Deus, é até onde você vai, qual é o profundo que você vai com Deus. Amém. E a gente escutando essas histórias, eu confesso que estava com muita saudade disso aqui, porque a gente aprendeu muito no passado Nesse tempo. e a gente continua aprendendo. Então, Glória a Deus. do fundo do meu coração mesmo, quero agradecer ao pastor. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Amém. E estamos sempre à disposição. E agradecer aí também o pessoal da Pink Beauty, né, que está nos apoiando nessa nova caminhada, nesse novo projeto. Agradecer também
Cravo e Rosa lá, o Cris e a Michele. Vende roupa lá, tênis, o que precisar. Chama Abençoe eles também, porque eles estão dentro desse projeto, né? Então, Amém. tá aqui o pessoal. Se você quiser entrar em contato com eles, né? Pode ligar, pode chamar no WhatsApp. E se falar que viu o Rinopod, eles vão dar desconto. Eles não falaram isso, mas a gente tá falando. Vamos. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém. Deus abençoe.